Ponto de Vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, web espectadores da TV Itajubá. Olá, web espectadores aí do programa Ponto de Vista. Estamos iniciando através da TV Itajubá mais um tema, deste programa Ponto de Vista. Hoje o tema vai ser livre-arbítrio. Então, vamos primeiro entender o que é livre, o que é a palavra liberdade, Então, livre já pressupõe que a pessoa tenha liberdade. E arbítrio quer dizer que ela tem a liberdade de decidir. Porque o árbitro, ele que decide, em partidas de futebol, em partidas de jogos, Quem decide é o árbitro. Então, livre-arbítrio é a liberdade de você decidir sobre as suas decisões, sobre a sua vida, Isso, pessoal, é divino, ou seja, isso é Deus que nos concedeu o livre-arbítrio. Então você é senhor da sua vida. Então a liberdade é a coisa maior, uma das maiores coisas que o ser humano possa almejar, Então vamos tecer um pouquinho mais sobre esse comentário, Então, por exemplo, olha só, como é uma coisa divina, é uma coisa justa. E eu vou provar para vocês que a liberdade é a coisa mais justa, é a maior prova de que Deus existe. Olha só, se Deus tivesse tudo escrito o nosso trajeto de vida, se nós não tivéssemos a liberdade de decidir sobre a nossa vida, se tivesse um livrão lá, onde Deus escreveria a história de cada um, quando que ele vai nascer, o que ele vai fazer ao longo da sua vida e quando que ele vai morrer. Já pensou se Deus fosse assim? Se predeterminasse já o destino das pessoas? Deus seria injusto. Por quê? Porque as pessoas nascem no berço pobre, nascem no berço rico, são pessoas que nascem com defeitos, são pessoas que nascem perfeitas, são pessoas bonitas, são pessoas feias. Já perceberam? Como que Deus vai determinar uma coisa que é ruim para as pessoas? Aí ele seria injusto, Por exemplo, eu seria o primeiro, se fosse assim, eu seria o primeiro a reclamar de Deus, por que eu não nasci filho do homem mais rico do mundo, E, no entanto, Deus não intervém. Nada disso. E isso é a maior prova de que Deus existe. Por quê? Porque Deus é perfeito, é justo. Então, Deus não decide sobre o nosso futuro. Ele nos concede a liberdade. O livre-arbítrio. Você tem a opção de acertar, de errar, de querer acertar, de querer errar, de querer fazer a coisa certa, de querer fazer a coisa errada, de querer viver de um jeito, de comer certas coisas, de não comer, de tudo isso e tudo que você opta para fazer, você tem o resultado depois. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta arroz, você vai ter que colher arroz, você não vai colher feijão, certo? Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você planta arroz, você colhe arroz. Se você planta bondade, você colhe bondade. Se você planta maldade, você colhe maldade. Olha só. E é você que decide o que vai plantar. Não é Deus que comanda isso para você. Porque Deus é justo. Deus lhe dá o livre arbítrio para você decidir o que você quiser fazer. Então, isso para mim é a maior prova de que Deus existe.
Por exemplo, uma outra situação. Está tendo um jogo de futebol, final da Copa do Mundo, tem dois times, né, na final, e a decisão depende de um pênalti. Está lá um jogador para bater o pênalti. Se ele fizer o gol, o time dele ganha a Copa do Mundo. Se ele não fizer o gol, o outro time, o goleiro lá, o time do goleiro, ganha a Copa do Mundo. E os dois pedem para Deus. Já pensou se Deus intervisse? Já pensou se Deus decidisse, já tivesse decidido? Ah, não, esse time aqui que vai ganhar, ou esse outro que vai ganhar. Já pensou? Claro que Deus não intervém, porque Deus é perfeito. Ele nos deixa livre para decidir. E o que a gente não decide é obra da combinação entre as várias situações que a gente vive. Aquilo que a gente não conseguiu decidir é a combinação das várias situações, das várias opções que você fez ao longo da sua vida, das várias situações que você viveu, que vai desembocar naquela combinação, naquela probabilidade. Por exemplo, por que o formato do meu rosto é desse jeito? Por que eu tenho essas características? Porque é resultado da combinação do DNA do meu pai com a minha mãe. E assim todas as pessoas do mundo. Agora, quem decidiu para eles namorarem e casarem? Foi Deus? Não, foram eles mesmos. E quem decidiu antes deles para eles nascerem? Foram os meus avós, que combinaram, casaram e tiveram os meus pais. E assim vem vindo, desde que o mundo é mundo. Tudo é resultado da combinação que nós mesmos fazemos. Eu combino uma coisa com a outra, eu interajo uma coisa com a outra, e isso vai dar um terceiro resultado. Entendeu? Duas pessoas se casam, vai dar uma terceira pessoa. Agora, quem decidiu para casar? Eles mesmos. Não é isso? Tudo é assim. Tudo depende das combinações que você faz. Deus não intervém. Deus é justo. Ele deixa você decidir. Deus é tão justo que deixou para nós decidirmos se ia matar o filho dele ou não. E nós decidimos para matar. Olha que absurdo. Que absurdo a gente pensar isso, né? Pensar que Deus intervém. Você acha que Deus, com o poder infinito que tem, se ele quisesse acabar com tudo aquilo na hora que crucificaram Jesus Cristo, o seu filho, você acha que ele não teria potência para isso? Claro, Deus pode fazer tudo o que quiser na hora que quiser, entendeu? E mesmo assim, ele não interviu. Nós, os seres humanos, que optaram para crucificar Jesus. E mesmo assim, Deus não interviu. Nós que decidimos. Olha só, isso é a maior prova de que Deus existe e de que Deus é justo. Agora, vamos transportar essa realidade para essa conversa nossa para a realidade atual. Olha o que está acontecendo no meio político, no meio social hoje, né? Que muitas correntes ideológicas e políticas estão querendo cercear a nossa liberdade. Estão querendo cortar a nossa liberdade ou limitar a nossa liberdade. Se nem Deus limita essa liberdade, quem são vocês que formam grupinhos ideológicos, grupinhos políticos? Quem são vocês para querer decidir isso? Pensem bem no que vocês estão fazendo, né? Principalmente nessa época de pandemia. Se pautem no livre-arbítrio, no conhecimento divino, nos preceitos de Deus, nos ensinamentos de Deus. Aí sim, você como governante, vocês como governantes, como pessoas que decidem as regras, que formam as regras,
Se vocês se pautarem em Deus, aí sim vocês vão decidir de uma maneira mais correta. As regras tão necessárias para essa época de pandemia, as regras tão necessárias para essa época que estamos vivendo hoje. Então, primeiro passo, vocês têm que ter fé em Deus, acreditar em Deus para conseguir decidir corretamente. Essa é a minha opinião sobre esse tema, aqui através do programa Ponto de Vista, da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Muito obrigado, web espectadores, pela audiência e até o próximo programa. Oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.